A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a vocês a nossa 8ª lição, que tem um tema muito importante falando sobre a lei e os evangelhos revelam Jesus. A lei tinha como principal objetivo mostrar que ela por si mesma não tinha condição de transformar a vida de alguém, a não ser apontar os erros. Mas nos livros da lei que Moisés escreveu, nós vamos ver uma seta que vai indicar para uma pessoa que viria. E esta com condição de, dessa pessoa sim, trazer salvação à humanidade. E essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto áureo vai dizer assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, verso de número 4. Verdade prática diz: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. A lei não tinha poder para salvar, apontava o erro, apontava a falha, mas, como eu disse, já apontava um Salvador, já tinha uma seta indicando que viria alguém, que seria o Salvador de toda a humanidade, apontava para Cristo. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9, e depois Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versos de 1 a 4, que diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Tendo, pois, muitos empreendido, por em ordem a narração dos fatos entre nós que se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me bem também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Tá vendo? O doutor Lucas, ele vai fazer um apanhado maravilhoso com pessoas que andaram com Jesus, que estiveram com Jesus, que presenciaram os milagres que Jesus realizou, e ele vai escrever minuciosamente e vai enviar ao seu amigo Teófilo. Por outro lado, lá na lei, nós vemos que os pais, as famílias, tinham uma responsabilidade de ensinar os seus filhos num caminho que deveria andar. Deveria ensinar quando? Em todo o tempo. Ou seja, está caminhando, está falando da lei de Deus, está no trabalho, está falando, estar lembrando os fatos, os acontecimentos que deram norte, que deram direção ao povo. E ainda disso, o chefe deveria ter escrito algo entre os seus olhos, porque quando ele olhasse no espelho da época, ele ia ver esse sinal que eu tenho aqui na minha testa, e era tipo filactérios, algo parecido. Ele ia dizer assim: olha, essa inscrição aqui vai dizer para você, vai dizer para mim, vai me lembrar de onde eu vim, para onde vou, quem eu sou e quem é o Senhor. Que nós precisamos saber quem é o Senhor na nossa vida, não é verdade? Nós temos 3 objetivos específicos que são: primeiro, apontar que a lei era transitória e esboçava o plano de redenção em Cristo. Segundo, afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. E por último, ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho transforma as vidas. Vamos então
a nossa introdução. E eu já lhe convido a vir comigo se inscrever no canal, acionar as notificações para que você não venha perder nenhum de nossos vídeos, tá bom? Que Deus te abençoe. E você que já se inscreveu, muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre. Diz assim a introdução: a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possui igual autoridade com regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje, estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo e os evangelhos. Então nós vamos ver que podemos dizer que os evangelhos irão completar os livros da lei. Por quê? Porque tudo que fora dito lá no início por Moisés, por meio do Pentateuco, vai se cumprir nos evangelhos na pessoa bendita de Cristo. Então, um precisou do outro para se cumprir. E por outro lado, foi o Pentateuco que apontou que viria um Salvador, como diz Gênesis 3,15, que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente, porém esta iria lhe ferir o calcanhar. Então nós entendemos o quê? Que a ação de Deus no Antigo Testamento foi algo tremendo, foi algo poderoso, que apontava para algo maior, que era o nosso Senhor Jesus. O Pentateuco, a lei de Deus. Os 5 livros da lei. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta e teucos, que significa 5 volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No texto hebraico, e pelo menos os judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, com o sentido de quê? De instrução, ensino e direção. A totalidade do Pentateuco é identificado nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei, lei de Moisés, lei de Deus, lei do Senhor. Então nós vemos que esses primeiros 5 livros da Bíblia, eles têm uma missão muito importante. Vai revelar a criação, vai revelar a saída do povo do Egito, vai trazer a lei propriamente dito, vai trazer as peregrinações, do povo, os números, e depois Deuteronômio vai encerrar trazendo a poderosa bênção da parte do Senhor nosso Deus. É muito importante nós termos em mente isso aí, o que esses livros significam para nós como palavra de Deus. E para o povo judeu, para o povo israelita, ainda hoje, é um livro que é tido como instrução. Por quê? Porque aqui está o código de moral, o código de conduta, que não é somente de um povo, de todos os povos. Por quê? Não foi a palavra de um homem, foi a palavra do Senhor nosso Deus que fez com que esses livros estivessem escritos para o nosso benefício. A grandeza da lei. Estuda-se a lei sob 3 aspectos. Primeiro, morais, que possuem validade permanente para todos os povos. Foi o que eu disse. As leis que estão nesses livros que lemos aqui, que falamos os seus nomes, eles têm princípios morais para todos os povos. Agora, se as pessoas vão querer seguir, já é uma outra história. Porque tem um pessoal que é contra a fé, por exemplo, judaico-cristão. Então, eles não vão querer abraçar esse texto bíblico, não vai querer ter esse texto para a sua vida. Letra B, cerimoniais que tratam da liturgia religiosa dos judeus. Aí já é mais voltado para o povo judeu, coisas que nós não precisamos observar, por exemplo, como o caso da circuncisão. Então nós não precisamos observar isso. As leis civis, que diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão, pode ser aplicado também a outras nacionalidades, porque o que Deus quer de bem para um, Ele quer de bem para todas as pessoas. Se as pessoas vão querer seguir, já é uma outra história.
Nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual. Contudo, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano de redenção humana em Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê, você é justificado, não por aquilo que você acha, você pensa, mas por aquilo que você crê, por intermédio do que você tem aprendido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra-chave dessa lição é revelar. O terceiro subtópico fala a lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória, ou seja, algo que passa. A lei passa. E a lei em si ela não tem poder de transformação, visto que hoje nós vemos que os nossos presídios estão superlotados, com pessoas abarrotadas, estão lá para cumprir sentenças leves, sentenças médias, sentenças pesadas, porém, quando saem, ninguém sai de lá transformado. Para que saiam de lá transformado, só sai transformado se encontrar com o Senhor Jesus. Porque senão, quanto deles que às vezes tem aquele perdão, aquela saída no indulto de Natal, sai para estar com a família e depois vai praticar crimes. Olha só, que coisa terrível. Mas isso acontece ou não acontece? Porque a lei, ela julga, ela tem o poder de julgar até condenar, mas não tem o poder de mudar a vida. O único que tem o poder de mudar a vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ela é transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. E assim serviu de aio, de ligação, para nos conduzir à redenção em Cristo. O que é aio? Aio é aquele que cuidava, é tipo um pedagogo que cuidava das crianças. Ficavam em casa sendo responsáveis por cuidar dos filhos daqueles poderosos. Então eles estavam ali tomando conta. E a lei, ela serve para quê? Como guarda, para também tomar conta de nós e ao mesmo tempo nos punir se nós errarmos. Tá certo? A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu a vida mediante o Evangelho. Cristo é o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. Então, o que nós vamos entender aqui, amados? Que a lei, ela é importante? É. A lei foi importante? Sim, a lei ela é importante. Só que a lei por si só não salva. A lei, ela vai ajudar, ela vai ser útil, porém ela vai conduzir a lei de Deus a uma pessoa, a um personagem maior que Cristo. Se ela é o nosso aio, o nosso guardião, aquele que nos protege, a lei é aquela que nos protege, aquela que nos ensina, mas ensina o quê? Ensina que se nós não estivermos com o Senhor, nós seremos condenados. Se nós não estivermos com o Senhor, nós passaremos momentos distanciados de Deus. Então é muito importante nós conhecermos o valor da lei. E lembremos que Cristo não veio para anular a lei, ele veio para cumprir a lei. E ele só cumpriu toda a lei, sabe por quê? Porque ele não tinha pecado. Porque quem não tem pecado consegue cumprir a lei, mas quem tem pecado não consegue cumprir. Você consegue cumprir? Não, porque você falha. Nós falhamos, nós erramos. Erramos com o nosso próximo, com o nosso cônjuge, com a nossa família, erramos na igreja, erramos no trabalho. Erramos, falhamos. Porque nós não somos sem pecados. Mas Jesus pôde cumprir toda a lei porque ele é o único sem pecado. Só alguém igual a Jesus que tinha essa condição de pagar essa conta e cumprir e nos dar direito à entrada a esta graça. No 2 diz que os evangelhos, a mensagem de Cristo. A lei
apontou o caminho. A lei apontou a condenação. A lei dá um escape. E o escape agora vai chegar nos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o conceito do evangelho? O termo evangelho tem origem no grego evangelion, com significado de boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Qual deve ser a nossa mensagem como pregadores? Devemos pregar a quem? O nosso entendimento, o que nós sabemos? Não. A nossa mensagem deve ser Cristo, e este Cristo crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia. Esta deve ser a nossa mensagem, e não uma outra. Se alguém pregar o outro evangelho, diz Paulo que seja anátema, mas nós ficamos com esse evangelho, o evangelho do nosso Senhor, que tem o poder de transformar a vida. Nós vamos ver que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles têm semelhança entre si e vão anunciar assuntos bem parecidos, sendo que cada um de uma forma ou mais sintética ou mais detalhada, mas vão se prender a isso. Enquanto o João, ele tem particularidades próprias, enfatiza o ministério de Cristo na Judéia, enquanto os demais vão registrar mais o que Jesus fez na Galileia. Embora retratada de modo distinto, a mensagem do Evangelho é a mesma mensagem. É o mesmo sentido de salvação. Tanto que Jesus vai dizer para Nicodemos no Evangelho de João: Nicodemos, você tem que nascer de novo, meu filho. Se você não nascer de novo, você não pode herdar o reino de Deus. Então nós vemos essa importância dos evangelhos sinóticos e o evangelho de João. A mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, a sua vitória na tentação no deserto, passou a pregar a chegada do reino de Deus. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. E João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. O reino não é deste mundo. Jesus vai dizer: o meu reino não é daqui, porque se fosse daqui, os meus soldados, os meus seguidores iriam guerrear por mim, mas meu reino é eterno. O reino do Senhor não estava preso a esta terra, a esse momento aqui. Então nós vamos ver que os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Ele vai citar a própria profecia de Isaías, quando diz: e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Lucas capítulo 4, versículo 18. Evangelho de São Lucas capítulo 4, versículo 18, vai dizer o seguinte, olha só. 4:18. Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Palavras estas que foram escritas por quem? Pelo profeta Isaías. Então Jesus está dizendo: em mim se cumpriu as Escrituras. Hoje vocês estão vendo o sentido de que essa palavra foi dita. Falou sobre mim. E hoje eu estou aqui, tendo o Espírito Santo e pregando essa mensagem de salvação, essa mensagem de libertação. Algo assim maravilhoso. Diz ainda: nele Jesus é apresentado como filho de Davi e o filho de Deus. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer conversão dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas no presente e no futuro. Deus não quer dividir. Deus não divide coração, não divide vida, não divide mente, não divide projeto com ninguém. Deus não divide. Deus pode e deve, e Ele pode usar a mim, usar você. Mas enquanto nós estamos somente tendo parceria com Ele. Como assim tendo parceria? É você aceitando o Senhor e deixando o Senhor agir na sua vida. Mas se você quer estar na igreja, estar no mundo, pode ter certeza, você já está no mundo, porque o Senhor não está atuando na tua vida. Pense nisso. Então Deus não aceita
ocupar. Deus não quer, Deus não aceita como as amantes, os amantes têm aí. A pessoa fica feliz em ser amante. Não. O Senhor quer ser o esposo, o Senhor quer ser o noivo, Ele quer ser aquele que tem algo bom, algo novo para a nossa vida. A mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado como 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. E João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Tá vendo só? Então Jesus vem como Salvador, como Cristo e como Senhor. O nosso Jesus, ele veio trazendo o ministério completo. E os seus títulos, tudo tem a ver com a obra que ele veio realizar nas nossas vidas, realizar no mundo. Você é feliz por ter recebido o Senhor Jesus? Espero que sim, porque a obra que ele fez é algo assim tremendo, é algo maravilhoso. Vamos para o nosso terceiro tópico, mas eu não posso esquecer de te convidar a vir comigo, se inscrever no canal. Se esta palavra tem falado ao teu coração, acredite, ela vai tocar o coração de mais alguém e mais alguém poderá ser abençoado como você. O que você deve fazer então? Compartilhe o conteúdo, dê o seu joinha, se inscreva no canal e seja mais um Somando com o Pastor Valmir. Uma mensagem transformadora. A transformação do caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Ou seja, você é aquilo que você demonstra. Se o teu coração é mau, você vai demonstrar sua maldade. Se o seu coração é bom, você vai demonstrar sua bondade. Então você vai demonstrar o seu caráter. Agora vale dizer aqui o seguinte: todo o nosso caráter, antes de receber Jesus, ele estava deformado por causa do pecado. Se antes o homem tinha a imagem e a semelhança de Deus com o pecado, o homem perdeu a imagem de Deus. Perdeu as características do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas características que vão formar o nosso caráter agora como homem de Deus, como mulher de Deus, só serão possíveis se nós estivermos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lei, o Decálogo, os 10 Mandamentos, apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos. Ou seja, o que é bom para todo mundo. O que é salvação para todo mundo. E o que é pecado para todo mundo. Deus não alivia carga. Deus não alivia carga para um e mais peso para outro, não. O que é para um é para todo mundo. Por isso que ele vai dizer: olhei do céu para a terra, não vi um justo sequer. Paulo vai escrever aos Romanos dizendo que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Para quem? Para um só? Para todo mundo. Mas a misericórdia de Deus vai sobressair a tudo isso. Diz então aqui: esses princípios também são aplicados nos evangelhos, exceto a guarda do sábado. Contudo, porque já são a parte das cerimônias, os cerimoniais, a questão de outras informações como observar lua, observar estações. Não tem isso. A questão do sábado, se você gosta do sábado, amém. Você só não pode dizer que você é salvo por causa do sábado. E quem adora Jesus no domingo está errado. Não, cada um fica na sua. Nós adoramos Jesus todos os dias. Domingo, sábado, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não temos um dia específico. Mas se você guarda, que não seja salvo só por causa disso. Perfeito? Porque o que está aí que deve ser pensado é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Contudo, a mera observância dos códigos não pode salvar ninguém. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano, por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho. O homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Tá vendo? As leis, os códigos da lei, os preceitos da lei, vai apontar a necessidade, vai apontar o erro, vai apontar a falha, mas ela por si só não pode salvar.
todos do Antigo Testamento não foram salvos pela lei. Eles foram salvos porque estavam aguardando aquele que viria. Tanto que esse texto às vezes pode trazer até uma confusão, que diz que quando Jesus morreu, Jesus foi lá embaixo e pregou. Qual foi a pregação que Jesus fez quando foi lá embaixo? Quando foi lá no seio de Abraão, por exemplo? Ele foi lá e disse para as pessoas, olha só, aquele que vocês esperavam já veio, sou eu. Então eu vim tirar vocês daqui e estou levando vocês para o paraíso. Porque eles morreram aguardando que viria o Messias. Imagine Isaías, que profetizou um montão da vida de Cristo. Ele morreu aguardando a vinda do Senhor. Não foi diferente disso. Ele mesmo não viu a Jesus como Pedro viu, como os demais viram, mas eles morreram no aguardo desta salvação. Tá certo? Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz a substancialmente mudança no caráter do cristão. Foi o que eu falei. Com o pecado, nós perdemos essas características, mas através de Cristo recebemos essas características, esses caracteres que formam a nossa vida cristã. Recebemos esses caracteres de quem? De Cristo. Nós precisamos ser igual a Cristo. A restauração da família, na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo, por causa da dureza do coração. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou não separe o homem. As exceções são justificadas em caso de morte, infidelidade e deserção do lar do descrente. E mesmo nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação com atitudes preferíveis. Ou seja, a pessoa, se ela tiver espaço para perdoar, perdoa, senão, legalmente, diante de Deus, ela vai estar livre para seguir a sua vida. A questão aqui, a pessoa, uma aceita Jesus, vem para o Evangelho, o outro não quer, o outro obriga, ou você serve a Jesus ou você fica comigo. Então, querido, nesse caso a escolha não tem jeito, a escolha deve ser Jesus. E o restante, Jesus vai trabalhar, Jesus vai salvar, Jesus vai transformar a vida da pessoa para que haja uma união. Agora, se não, a pessoa colocar ou você é salvo ou você vai para o inferno, não tem como. Nesse caso aqui, não tem meio termo. Não dá para dividir, não dá para deixar Jesus por causa do cônjuge. Tá certo? Mas também não é usar esse pretexto. Eu vou para a igreja porque aí o meu marido não vai querer que eu vá, eu separo dele, depois eu saio da igreja. Não, aí você também está no erro. Não pratique desta forma. Mas sempre quando tiver condição de estar relevando, estar conversando, estar caminhando junto, faça porque é de Deus. Isso é agradável, isso é salutar. A regeneração na sociedade. Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte da lei, diz respeito a Deus e à sociedade, e envolve pensamento, palavras e obras. Pensamentos, palavras e obras. Jesus vai falar, olha, se você no seu coração pensou em uma mulher e é casado, e você já cometeu falha, já cometeu erro. Então, cuidado com os nossos pensamentos. O que nos assegura a vitória, porque é só o Senhor que conhece o nosso pensamento. Então, pensou que não devia? Peça perdão a Deus e Deus vai entrar trazendo a providência na sua vida. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas está resumido em 2 ações. Amar o Senhor e ao próximo, como a ti mesmo. Os evangelhos asseguram que o amor a Deus para com a humanidade é a base da salvação. O amor de Deus em relação a nós é a base da salvação. João 3,16. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É a ordem de Deus, ir ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim sendo, a igreja fiel é guiada pelo Espírito Santo. Ao pregar e viver o evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. A igreja precisa testemunhar a obra que o Senhor Jesus está realizando. Concluindo a nossa lição de hoje, queridos, a função da lei era transitória, passageira. Ela revela o pecado,
mas também aponta o plano de salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos. Por meio de quê? Da fé e do arrependimento em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que esta mensagem encontre lugar em seus corações. E que a lei e os profetas, os evangelhos, toda a Bíblia, possa te apresentar Cristo. E esse como Filho de Deus que veio para te salvar, para te libertar de todo o jugo do pecado. Semana que vem estudaremos sobre as histórias e as poesias falam ao coração. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro. Espero que Deus tenha falado com você de alguma forma. E se falou, glorifique a Deus, porque Deus está cuidando de você. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. E não esqueça de dar o seu joinha, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Deus te abençoe. Um abraço. Até a próxima.